Olá, meus queridos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, espero que todos estejam bem. Estamos começando mais essa live, aqui agora ao vivo, na segunda-feira. Nós estávamos programando fazer uma live pela manhã, mas resolvemos, diante desse tema tão importante, esse tema tão relevante, que se tem se levantado no meio da igreja, acerca de culto online, Santa Ceia online. Será se essas coisas são boas? Será se essas coisas são bíblicas? Será se essas expressões correspondem àquilo que a Escritura diz? Então eu gostaria que você, junto comigo, você fosse entrando, você fosse compartilhando e você fosse fazendo também perguntas. Nós vamos estar anotando as suas perguntas aqui, nós vamos estar entrando ao vivo, aquelas perguntas que chegam até nós de forma ao vivo, nós vamos estar procurando compartilhar. Quero desejar aí boa noite a Nilma. Nilma já entrou aí. Boa noite, querida irmã. Também ao Everton, ao presbítero Marcos, ao presbítero Bida, também está entrando. A irmã Rúbia, a Luciene, a Geni, o pastor Jeff e Ellen. Também a Maria Lima, lá de Fall River. Helena que gosta de um vinho, né, Helena? A Mara. Também a irmã Nádia está entrando. A Geni, ó a Geni aí. A Geni, essa bênção. Mary Clay, minha vizinha. Todo mundo entrando aí. Gente, vai entrando, vai compartilhando. Nós queremos hoje falar sobre esse tema junto com vocês. E gostaríamos muito que vocês fizessem perguntas, né? Vivemos épocas em que se fez necessário que as igrejas todas corressem para a internet, que as igrejas todas fossem se preparar, se adaptar a essa nova realidade. Pelo menos pelos próximos meses, ou alguns meses atrás, nós temos essa nova realidade da igreja. A igreja que tenta abençoar e encurtar distâncias através dessas mensagens, através da internet. Também o Emerson, Emerson também está conosco. Fala, Emerson, pastorzão, Deus te abençoe e te guarde. Nós também temos aqui a irmã Mara aí dizendo boa noite, irmã Mara. Como é que você está, querida? Tudo bem? Então, eu gostaria muito de que vocês caminhassem com a gente aqui hoje, que vocês não tenham medo de fazer pergunta, não tenham medo de discordar aqui hoje conosco. Nós estamos também num ambiente democrático. É uma situação nova. É uma situação nova para as igrejas, é uma situação nova para os teólogos, é uma situação nova para todo mundo. Então, nós queremos que você participe conosco. Eu quero ler um texto, o nosso pessoal vai estar lançando esse texto aí na tela. É um texto que está em 1 Crônicas, capítulo 13. Esse texto vai aparecer aí na tela. E eu gostaria que você acompanhasse conosco, porque esse texto talvez tenha um princípio central do que nós queremos debater aqui hoje com você, né? Presbítero Eudes, grande presbítero Eudes, né? Seja bem-vindo, presbítero Eudes. Então veja aí o texto que está na tela. O texto, 1 Crônicas 13, diz assim: Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. E disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e dos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizeste, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi e todo Israel, desde Sior, do Egito até a entrada de Ramat, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante do qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab
e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegrava-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quindom, estendeu Uzá a mão, a arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali mesmo perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo que ele tinha. Vamos orar para a gente começar a falar, né, sobre esse tema com esse texto? Vai entrando aí, vai compartilhando, chama aí as pessoas da casa, chama as famílias, compartilha com alguém. Vamos conversar sobre isso. Pode culto online, pode Santa Ceia online, né? Pode sacramentos online. Vamos conversar sobre isso? Vamos orar primeiro? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Deus amado, porque o Senhor é bom, porque a Tua bondade permanece para sempre. Mas também, Deus amado, nós nos humilhamos. Nós sabemos que o Senhor é um Deus bom. Sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso. E nós queremos, Pai amado, cada vez mais sermos tocados pelo Senhor. Cada vez mais sermos tocados pela Tua palavra. Queremos ser guiados pela Tua palavra, Senhor. Não queremos ser guiados, Deus amado, por nós mesmos, mas queremos ser guiados pela Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus queridos, Dulce, Jonas e Edna, boa noite. Boa noite, Dulcinha. Seja bem-vinda. Que bom ter você aqui com a gente. Gente, manda a sua pergunta, hein? Mande a sua pergunta. Irmãos da Igreja Batista Missionária, grande pastor, Deus abençoe a sua vida, meu querido. Gente, esse texto de 1 Coríntios, capítulo 13, é um texto que nós devemos entender esses dias. Esse é um texto central para nós entendermos tudo que nós vamos falar aqui hoje e tudo que nós vamos debater. O texto fala de Davi. Davi ganha a batalha, Davi consegue recuperar a arca do Senhor, e Davi quer trazer a arca do Senhor para o local que lhe é devido. E Davi começa, faz um alarido, congrega todo o povo, faz uma festa, porque Davi quer trazer a arca do Senhor para onde é devido, para onde ele queria trazer a arca do Senhor. Só que nessa caminhada, chegando próximo a um ribeiro, chegando próximo a um local acidentado, os bois, os animais que levavam a arca, eles resbalaram. E a arca fez menção de correr na carroça para cair. E um dos homens, chamado Uzá, estendeu a mão para não deixar a arca cair. Que homem bem intencionado, você não acha, não? Muito bem intencionado. Ele estende a mão para impedir que a arca caia. Mas o que é que acontece com ele? O Senhor Deus o fulmina. O Senhor Deus o mata ali mesmo. E Davi teme. E todo o povo teme. Por quê? Porque Deus havia prescrito como se deveria fazer para transportar a arca. Deus havia deixado em detalhes na lei de Moisés como se deveria transportar a arca. Então, você que está me ouvindo agora, lembra dessa frase durante toda a nossa live, durante todas as suas perguntas. Boa intenção não significa que eu estou fazendo a vontade de Deus. O fato de eu ser sincero, ou de eu estar bem intencionado, não significa que eu esteja fazendo a vontade de Deus. Então, nós cristãos, e principalmente nós cristãos presbiterianos, e nós cristãos não só presbiterianos, mas reformados,
Devemos velar para que as nossas atitudes, para que tudo que nós fazemos, façamos de acordo à vontade de Deus, não movidos por boas intenções. Veja aí, vou pedir aqui para o pessoal técnico colocar o que diz a Confissão de Fé de Westminster sobre esse tema. Só para a gente colocar fogo aqui. O pastor Ângelo, né, falou para mim sobre uma sala de vídeo que eu abri. Eu posso fechar o pessoal da sala de vídeo. Se tiver, vou passar para a Camila que está aqui me assistindo. Se alguém tem alguma pergunta na sala de vídeo, por favor, a Camila vai passar para mim a pergunta. Mas, queridos, deixa eu colocar a confissão de fé. Eu acredito que o Ale já colocou a confissão de fé aí. Já colocou, meu querido? Aí está o capítulo 21 da confissão de fé do Westminster, que é o nosso símbolo de fé. Por favor, chama as pessoas. Vamos discutir esse tema. Eu quero ver as suas perguntas aqui. Eu quero ver a pergunta do presbítero Eudes, né? Ver se ele tem alguma pergunta. A Helena, né? Eu quero ver a pergunta da esposa do pastor, né? A Fabiana, a Camilinha. Irmão Saulo de Paracatu, seja bem-vindo. Cristiane Proença, seja bem-vinda também, né? Queridos, a Simone também está conosco, pastor Daniel Rodrigues, grande amigo, Eliane e Sheila, Paulão, fala Paulão, tudo bom? Vamos ler então o que é que diz a confissão de fé, queridos. A luz da natureza mostra que há um Deus, que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a nossa força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua própria vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sobre qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Então, querido, o que é que nós estamos querendo aqui? Estamos colocando princípios. E qual é o princípio que nós vemos aqui? O princípio lá do texto de 1 Crônicas, capítulo 13. O princípio é, nós precisamos ir além das boas intenções. Não são boas intenções que fazem com que eu adore a Deus de maneira legítima. Eu posso ter boas intenções e estar equivocado. Já a confissão de fé, no mesmo espírito, está dizendo, nós não podemos adorar a Deus segundo as invenções humanas, as imaginações humanas. Nós precisamos adorar a Deus de acordo com aquilo que Ele diz, a forma como Ele deve ser adorado. Agora, queridos, nós temos visto nessa pandemia, né, muita coisa boa em relação à internet. E essa discussão, talvez ela é mais antiga. Por quê? Porque antes, não sei se vocês lembram, mas algumas igrejas até falavam que televisão é coisa do capeta. Lembra disso? Tinha gente até que... Tinha denominação, irmãos, que guardava a televisão dentro do guarda-roupa, né? Só o pai, em momentos específicos, tinha acesso àquela televisão. Não sei se vocês lembram disso. Mas depois de um tempo, a igreja, vendo o potencial da televisão, a igreja vendo como a televisão era uma grande bênção, o que é que acontece? Ela começa a usar a televisão, e a televisão foi um veículo maravilhoso para se pregar o evangelho em todas as partes do mundo. Agora, de alguma forma, nós estamos vendo um levantar da internet, um despertar da internet pela igreja, um despertar desse momento. E nós vemos que a internet tem um lado positivo. Nessa distância, nós podemos pastorear a igreja através de mensagem, através de estudos. Nós podemos abençoar a vida das pessoas, né? Mas a nossa pergunta aqui nesse programa é o seguinte: todas essas bênçãos, será se nós não estamos indo além? Será se muitas igrejas não estão exagerando, indo além daquilo que dos marcos da Bíblia e talvez os marcos da confissão de fé? Será se nós não estamos indo além, inventando coisas demais
né, dentro da internet e deixando a simplicidade da palavra de Deus e deixando aquilo que a palavra de Deus fala que nós devemos fazer, ainda em tempos como esse, que Deus tem princípios. Não são regras rígidas no sentido de que a Bíblia fala em detalhes sobre internet, televisão, meio de... Não, mas existem limites, existem marcos dentro da Escritura que falam sobre o nosso culto divino. E um deles, que nós estamos vendo aqui, é que não pode ser apenas por motivação, por boa motivação. O outro dele que nós estamos vendo aqui é que não pode ser diante das imaginações humanas. Então, a pergunta fica, pode a igreja fazer culto online? É certo a expressão culto online? Nós não queremos aqui, irmãos, acusar a igreja nenhuma. Como já falamos aqui, não queremos dizer de igreja A ou igreja B, nós só queremos levar o povo de Deus a pensar sobre essas coisas. Nós queremos pensar sobre isso, por quê? Porque nós devemos fazer como Davi. Davi, depois que Uzá foi fulminado, o que é que Davi fez? Davi temeu. E se nós tememos a Deus, se nós somos uma liderança séria, e se nós tememos ao Senhor da igreja, nós queremos fazer as coisas bem. E é por isso que essa live está nos chamando a pensar. Será se vale a pena a gente fazer algo fora da palavra de Deus somente porque nós achamos que é legal? Nós já temos aqui, parece uma pergunta do presbítero Eudes. É isso aí, Camila? Temos uma pergunta do presbítero Eudes aqui. Vou parar um pouco o que eu estou falando, Eudes, vou tentar ler a sua pergunta. Ele diz o seguinte: baseado no capítulo da Confissão de Fé do Westminster apresentado, e de acordo com a palavra de Deus, o culto é apresentado a Deus por um indivíduo ou um ajuntamento de pessoas. Se isso é verdade, então um culto online pode ser apenas acompanhado? Correto? Rapaz, o presbítero Eudes é uma grande bênção. Eu quero soltar aqui, Eudes, algumas declarações recentes do reverendo doutor Augusto Nicodemos. O pastor Augusto Nicodemos, ele é o diretor da Junta de Educação Teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil. Um dos homens mais respeitados hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo, em termos de teologia. Olha as afirmações do reverendo Augusto. Eu não sei se o Ale pode jogar aí na tela, Ale, já está na tela. Olha as declarações aí, irmão Eudes. Boa pergunta, presbítero Eudes. É a declaração do Augusto, vamos lê-la. A igreja precisa funcionar de uma forma mais enxuta. Ele falou essa frase no programa Perguntar Não Ofende, há aproximadamente uma semana atrás. E ele estava falando que nós, às vezes, temos uma visão templária da igreja, e essa visão templária não é uma visão reformada no sentido de que nós não precisamos de templos para adorar a Deus. Isso está na nossa confissão de fé. Quando Jesus fala para aquela mulher, pergunta, onde nós devemos adorar? Onde nós vamos adorar? Em Jerusalém ou no Monte Gerezim? E Jesus responde, vem a hora, e já chegou, em que nós adoraremos o Pai em espírito e em verdade. Não é mais um local, mas é o como nós estamos no nosso coração. Mas isso é um princípio, não fica só aí, tá? O reverendo Augusto fala mais. Ele diz assim, não devemos chamar as lives de hoje de culto online. Olha o que o reverendo Augusto está falando. Não devemos chamar as lives de hoje de culto online, mas de transmissão do culto online. Ele estava respondendo a pergunta naquele programa. E essa resposta dele é muito interessante. Por quê, irmãos? Porque, segundo o reverendo Augusto, e eu comparto dessa opinião com ele, e é por isso que nós sempre nas nossas lives de domingo, nós temos falado, esse programa, o Night no Sofá, não substitui o culto público. E nós vamos falar também mais tarde aqui sobre o culto público. Essas lives que nós temos domingo não substitui um culto público, tá? Quem está fazendo o culto muitas vezes? Quem está fazendo o culto são as pessoas que estão lá. Se os irmãos estão no templo, se os irmãos estão
numa garagem, se os irmãos estão numa casa, tem ali um rapaz tocando, tem ali um irmão fazendo a liturgia, tem ali outro que está orando, aqueles irmãos estão fazendo o culto. Mas nós que estamos assistindo, não estamos fazendo o culto público. Não estamos fazendo. Porque não é o culto público. Mas veja mais o que é que o reverendo, ele conclui dizendo exatamente isso. Ele conclui dizendo: a transmissão do culto online não substitui o culto público ou presencial. É a declaração enfática. Então, Eudes, nós vamos entender que existem tipos de culto. E quais são os tipos de culto que nós temos? Nós temos o culto pessoal. É o culto que eu sozinho faço a Deus. Nós temos o culto da vida. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu faço as minhas obrigações diárias. Isso também é culto a Deus. Isso também é um culto ao Senhor. Quando eu também paro, faço a minha devocional, também isso é um culto a Deus. Mas nós precisamos entender também culto doméstico. Isso também é um culto a Deus. Mas entendam, existe algo diferente quando os nossos símbolos de fé e quando a Bíblia fala de culto público. O culto público, ele precisa ser um ajuntamento da igreja, um ajuntamento físico da igreja. Então, aqueles irmãos que estão na live, eles não estão fazendo culto público. Eles estão assistindo o culto público. O culto público, ele é feito presencialmente. Por isso que você vai ver isso quando Jesus fala para os seus discípulos para eles permanecerem em Jerusalém. E você perceberá que os discípulos lá em Atos, capítulo 1, capítulo 2 em diante, os discípulos estavam juntos, eles congregavam. E a própria natureza da palavra igreja, iglésia, é uma congregação. São pessoas reunidas no mesmo lugar. Então, biblicamente, até o momento, nós vamos ter discussões sobre isso, e eu queria muito que os irmãos falassem um pouco sobre isso e fizessem perguntas sobre isso. Quero mandar um abraço aqui para o presbítero Gilmar Alves, está conosco, graça e paz, queridos. O culto público, irmãos, acontece somente no local que ele está acontecendo. Ele é um culto físico. É aquele local. O culto público é um local, é uma proclamação, é uma convocação que nós fazemos. Ele tem horário, ele tem o momento, ele tem as partes desse culto. O culto público é insubstituível. E é por isso que eu já recebi a perguntinha aqui da Marta Lima, daqui a pouco a gente vai voltar na pergunta dela, né? A perguntinha da Marta Lima. Marta, valeu por participar com a gente. Mas veja bem, o que falou um dos teólogos hoje mais respeitados do Brasil, que é um cara batista chamado Jonas Madureira. Eu queria ver aqui, eu não tenho acesso à foto para a gente ler. Eu vou pedir o meu telefone aqui para o pessoal de palco. Pode jogar aí na tela? Já jogou na tela? Eu vou aqui falar para os irmãos o que é que disse aqui o Jonas Madureira acerca de culto público. Tá na tela, né? Então, queridos, observa o que ele disse, presbítero Eudes aí. Resposta curta e direta. Porque sou batista e batistas entendem que o culto público só acontece quando a congregação toda está reunida no mesmo lugar e na mesma hora. Como batismo e ceia são atos de culto público, isso significa que os sacramentos só podem ser ministrados no culto público. Agora é hora de nos humilharmos diante de Deus, vestirmos pano de saco e resistir à tentação de pendurar nossas harpas dos salgueiros, porque estamos momentaneamente impedidos do culto público. Queridos, isso aqui é muito importante. Pode permanecer, porque eu tenho outra coisa que nós vamos passar aqui. Culto é quando você está no mesmo lugar, na mesma hora, com um grupo de pessoas. E eu quero lembrar isso, presbítero Eudes, por causa dos desigrejados. Eu quero chegar lá nessa live também falar dos desigrejados. Porque por que é importante o culto público? Tem muito crente aqui. Como é que estão os crentes?
Às vezes eu vejo a Aninha, a Ana Flávia, às vezes eu vejo a Dulce aí falar, outros irmãos falar, pastor, eu não vejo a hora de voltar ao culto. Eu quero abraçar os irmãos, eu quero estar com os irmãos. Eu quero estar no culto público com os irmãos. O culto público é insubstituível. A live, até o momento, é um paliativo. Um paliativo que não nos supre completamente como o culto público. Veja o que diz o Ageu. O Ageu, ele é o diretor do seminário. O Ageu mostra uma foto, eu não sei se a foto está aparecendo aí, de uma escada. Preste atenção, por favor, você que está assistindo a live. O culto online, ceia online, batismo online, igreja online, desigrejado e o último degrauzinho lá embaixo, descrente. Veja que talvez, e eu estou dizendo que isso é um momento que nós temos que discutir o tema, eu não estou fechando uma questão aqui, mas o reverendo Ageu, diretor do seminário JMC em São Paulo, ele está apontando também para uma realidade que nós vamos tomar cuidado. Será se nós começarmos a fazer culto online, colocarmos o culto público no mesmo pé de igualdade do culto online, e depois também vamos falar dos sacramentos, será se nós não estamos dando razão aos desigrejados? Há uma fatia dos desigrejados que arroga e prega que nós devemos ficar cada um no nosso canto, né? A pergunta da Marta. Tem uma pergunta da Marta. Quem mais está entrando aqui? Nós temos aqui da Silva Pedro. Parabéns. Obrigado. A Camila está falando insuportável com certeza. O que é insuportável com certeza? Sim. Ok, então, boa noite, pessoal. A Martinha pergunta o seguinte: como fica a questão relacional do culto online, já que Deus trabalha através dos relacionamentos? Também tem uma outra pergunta aqui. Você quer que eu leia de novo? Ok. A pergunta da Marta é o seguinte, né? Como fica a questão relacional no culto online, já que Deus trabalha através dos relacionamentos? A transmissão online, né, que eu gosto, vou ficar com essa frase aqui do reverendo Augustus, a transmissão online, Martinha, ela deve abranger várias áreas. Por isso que nós aqui na igreja estamos tentando diversificar as nossas lives. Por que nós, os pastores, nós estamos querendo diversificar as nossas lives? Estamos querendo diversificar as nossas lives porque queremos melhorar esse relacionamento. Você está certíssima. Igreja é também relacionamento. E nós devemos manter, nutrir, alimentar, buscar ter o relacionamento. Então, obviamente que nessa época de quarentena, que nessa época de limitação, que é um tempo que é uma exceção, nós devemos, de alguma forma, encurtar a distância. E como é que nós fazemos isso? Diversificando as lives, ligando para os irmãos, conversando com os irmãos, fazendo programas de interatividade, como nós estamos fazendo aqui hoje com vocês, tentando encurtar distâncias, tentando buscar como o outro está, porque o relacionamento é importante. Agora, a ideia que nós temos, que nós estamos falando aqui, é de culto público. O culto público pode ser substituído por um culto online? Até o momento, eu não estou fechando questão sobre isso, eu não vejo abertura bíblica para isso. Eu vejo que o culto público, que é diferente do culto pessoal, que é diferente do culto doméstico, que é diferente de uma devocional, esse culto público ele é diferente, ele tem uma convocação. Nós vimos aí 2 teólogos interessantes no Brasil, homens de Deus, falando sobre que nesse momento é melhor nós não colocarmos como culto público, né? É uma opinião deles inicial, mas é melhor nós fazermos estudos bíblicos, é melhor nós transmitirmos os cultos que nós vamos fazer com um grupo reduzido de pessoas, porque também você vendo o culto, escutando a palavra, você é edificado. E parece que tem mais perguntas aí. Tem, pastor. Tem o seu watch party aqui. O Pedro Davi Silva é da igreja do pastor Emerson, lá de Boca Raton. Seja bem-vindo, meu querido.
Pastora Gilmara Mara pergunta o seguinte: Pastor, eu tenho visto algumas igrejas fazendo ceia online. O que o senhor acha disso? Irmãos, antes de responder a pergunta da ceia online, quem foi? Foi a Gilmara? Gilmar ou Gilmara? Gilmara Mara. É de Fall River? Eu acredito que é a Gilmara de Fall River ou não. Né? Manda um alô aí pra gente. Irmãos, a Margarete fala uma coisa importante. Quem ama a Deus, conhece a natureza de Deus e conhece a natureza de Deus, quer ficar perto dos irmãos. Jamais vai substituir o culto presente. Amém, Margarete. Esse é o espírito, querida. O culto presente é insubstituível. O culto público é insubstituível. Né? Pastor Sérgio Adriano entrou também. Repete a pergunta aí. Na minha festa aí parece que tem uma pergunta do pastor Daniel. Tem. Daniel não, tem... Mas faz a pergunta que você fez. Enfim, a Gilmara de Fall River, ela tá falando aqui. O pastor, eu tenho visto algumas igrejas fazendo ceia online. O que o senhor acha disso? Gilmara, obrigado pela pergunta. A pergunta é muito boa. Nós não vemos, eu não vejo biblicamente condição, né? E é uma questão inicial minha. Eu não vejo condição da gente ter, de forma alguma, ceia online. Eu não sei se o Ale pode colocar aí o capítulo 27, 4 da Confissão de Fé. Só dois sacramentos há só dois sacramentos ordenados por Cristo. Nosso Senhor no Evangelho, feito por Jesus no Evangelho, o batismo e a Santa Ceia. Nenhum desses sacramentos deve ser administrado senão pelos ministros da palavra legalmente ordenados. Perceba que um batismo só pode ser ministrado por um pastor. Os sacramentos só podem ser administrados, segundo a confissão de fé, por um pastor. Então, se um pastor ordenado, alguém que se preparou para aquilo, no Velho Testamento nós temos a Santa Ceia, representada pela Páscoa dos judeus, em que os pais de família poderiam comer com seus filhos e ele ministrava naquele momento ali, né? Aquilo era uma Santa Ceia do Antigo Testamento no período antes do sacrifício de Cristo. Quando Jesus morreu naquela cruz, a igreja deixou, o povo de Deus deixou de ser um povo étnico e passou a ser um povo de todos os povos. E aí o pastor, o líder espiritual, fica caracterizado por duas coisas. Pelo chamado do Deus pessoal, Deus comissionando pessoalmente. Depois, Deus comissionando através dos apóstolos. E depois a igreja, através do entendimento dos escritos dos apóstolos, comissionando pastores. E essa autoridade é passada de geração em geração pela imposição de mãos dos presbíteros. Então, quando você faz uma Santa Ceia online, a Santa Ceia online é um dos elementos do culto público. A Santa Ceia e o batismo só pode ser realizado no culto público. Se nós estamos defendendo a tese aqui de que o culto público não pode ser online, ele não pode ser online, ele pode ser assistido online, mas não pode ser online, né? Nós também estamos dizendo que se um pastor não está lá na casa, se um pastor ordenado não está lá no local, não se pode fazer aquela Santa Ceia e aquele batismo, qualquer um dos dois sacramentos online. Se o pastor aqui na televisão manda o pai batizar lá, manda a própria pessoa jogar água sobre a sua cabeça, isso não tem nenhum tipo de respaldo até o momento pelos maiores teólogos biblicamente. Então, a ideia do batismo, a ideia da Santa Ceia deve ser postergada para o período que estamos passando, né? A ideia, a princípio, que nós temos é essa. Mas queremos ouvir mais discordâncias ou concordâncias sobre esse tema. Tem mais alguma pergunta aí? Tem, pastor. O Daniel que você falou, Daniel Rodrigues, ele só falou o Salmo 133, onde o povo de Deus está reunido, ali ordenarei a minha bênção. Foi o que ele tinha comentado. É muito importante o Salmo 133. Obrigado, pastor Daniel, por isso, porque é na reunião do povo de Deus, né,
do povo de Deus é que está a bênção do Senhor. É aquela reunião física. É por isso, presta atenção nisso. Presta atenção, você que está aí na live. Oi, presta atenção. Tá? Por isso que Jesus ressuscita em carne. Jesus vai ser eternamente orgânico, em carne. Ainda que seja orgânico e incorruptível. Mas vai ser, ele ressuscita em carne. Ele pede a Tomé, toca aqui, Tomé, vê se é um fantasma. Porque nós precisamos, nós seres humanos fomos criados. Deus não criou só Adão. Quando Deus criou Adão, o que é que Deus falou com Adão? Não é bom que o homem esteja só. Por que você acha que o número de pessoas com depressão está aumentando? Por que você acha que as pessoas estão loucas para sair de casa? Porque a gente está vendo que a gente precisa do contato. A gente precisa andar junto. Né? A gente precisa andar junto. Há também uma pergunta, parece que é o do Luiz Sampaio. Luiz que está em São Paulo. Um abraço, Luiz. Está em São Paulo. Luiz, qual é a pergunta do Luiz aí, ó, Camilinha? Então, ele pergunta o seguinte: durante as lives deveríamos transmitir somente a pregação da palavra? Não acredito. Eu estou dando uma opinião minha, né? Ainda nós vamos pensar sobre isso. Eu acho que as lives, como a Martinha falou há pouco tempo, nós precisamos, talvez, fomentar relacionamentos online que são limitados, mas mantê-los nesse momento, porque isso nos ajuda, ameniza, não resolve o problema, mas ameniza, mitiga o problema em relação do que nós estamos passando. Mas eu acredito que você está falando aí, eu concordo, a centralidade de tudo que nós vamos fazer, de lives, de programa, o Night no Sofá, o que seja durante a semana, a centralidade tem que ser a palavra. A pregação do evangelho, né? Mas também estimulando a comunhão, perguntando como é que estão os irmãos, fazendo situações que vão ajudar os irmãos nesse momento de quarentena. Também Marcos... Beni, Reita e Beni, tá chegando aí o casal mais simpático da igreja. Patrícia também, lá de Fall River, seja bem-vindo, querido. Também o irmão a ovelha do Emerson, lá de Boca Raton, entendo que lives só para ensinar a pregação do evangelho. Eu estou tendencioso a isso também. Eu não vou fechar a questão com você, mas estou tendencioso a isso também com você. Tá bom, meu querido? O presbítero, pastor não, que se o Marcos fosse pastor era uma coisa terrível, né? Mas o Marcos, presbítero Marcos Cacheta, um abraço, Marcão. O que é que ele está perguntando aí? Ele diz o seguinte: a palavra de Deus diz para pegarmos a palavra e batizar. Se estou vivendo em um local que não tenha pastor, por exemplo, na África, na roça, num lugar remoto, né? Eu posso pregar a palavra, mas não posso realizar o batismo? Rapaz, esse cabo é inteligente. Isso é filho de pastor, rapaz. Só faz pergunta difícil. Existe um caso desse na Bíblia, que é o caso de Filipe, quando o Espírito Santo translada Filipe e leva Filipe para batizar o etíope, né? Querido Marcos, nós entendemos que o que aconteceu naquele relato de Atos é o comissionamento que Deus fez pessoalmente com Filipe, com o diácono Filipe. Esse comissionamento, ele é extraordinário. Eu não acredito hoje, e olhando os símbolos de fé da igreja e a escritura, que nós tenhamos esse comissionamento direto. Eu acredito hoje que as pessoas são comissionadas e ordenadas pela igreja. Pela igreja. A igreja precisa ordenar uma pessoa para que ela batize. Então, eu entendo, se aquele irmão não é ordenado, se aquele irmão não é ordenado ao sagrado ministério, ele deve esperar alguém chegar ordenado para que seja feito esse batismo. Essa é a minha opinião. Porque a ideia de Filipe lá é uma época de transição, né, bíblica, em que, por exemplo, vamos tomar o caso de Ananias, quando Deus chama Ananias
para ver Paulo, e Paulo também é batizado por Ananias. Isso foi um quê? Um comissionamento. Ele foi comissionado diretamente por Deus. Nós cremos que isso não acontece mais. Agora, o comissionamento é através da igreja. A pessoa se apresenta na igreja, se apresenta como aspirante ao ministério, depois como candidato ao ministério, a igreja avalia se ele tem os dons para exercer o pastorado, depois ele passa pelo ensino, preparação de ensino, ele é acompanhado pela igreja, preparação na sua vida, no seu caráter, ele é ordenado ao sagrado ministério, e aí sim ele pode realizar os sacramentos. É assim que eu entendo hoje, é assim que eu entendo que existe uma estabilidade no meio da igreja, mas eu estou esperando também que discorde de mim. Nós estamos num ambiente democrático, não é isso? Tem mais alguma pergunta aí? Pastor, tem uma pergunta do meu conterrâneo, Tiago Machado. Ele pergunta o seguinte: sacramentos como a ceia, o senhor acha legal fazer online através da live? Não sei se isso já inclui na resposta que você deu. Eu concordo com o Jonas Madureira, que eu acho que não é momento de nós fazermos a Santa Ceia. Eu acho que é momento de nós chorarmos e nós nos lamentarmos. Eu acho que a igreja precisa passar por um momento de lamentação e choro, porque, irmão, sinceramente para vocês, olhando para a Escritura, o que eu mais sinto falta é dos irmãos. O que eu mais sinto falta é da presença dos irmãos. Às vezes eu saio de casa ali, começo a andar, passeio dentro do meu carro, volto, mas o que eu mais sinto falta é o ambiente de culto, é ir na casa dos irmãos, é abraçar os irmãos, tomar aquele café, conversar, rir. Eu sinto falta disso. E sinto falta tremendamente da Santa Ceia. Eu tenho uma falta tremenda da Santa Ceia, um momento de relembrar a graça de Deus por nós, de relembrar o amor de Deus por nós. Então, queridos, eu amo a Santa Ceia, eu estou sentindo falta da Santa Ceia, e eu sei que quando isso voltar, alguns cristãos, ou os cristãos verdadeiros, vão estar bem mais juntos, vão estar bem mais valorizando a Santa Ceia quando tudo isso passar. Mais alguma pergunta, Camilinha? Sim, pastor. Tem a do pastor Ângelo que ele perguntou antes. Ele fala: boa noite, pastor. Se Cristo aguarda o dia para cear conosco, não poderemos também aguardar diante do impedimento do culto público? O que pensa de Mateus 26, 29? E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. Quando Jesus institui a Santa Ceia, Jesus está falando exatamente que presencialmente nós vamos, de alguma forma, nós não sabemos como, tomar a Santa Ceia do Senhor, participar da Santa Ceia do Senhor no novo céu e na nova terra. Isso irá acontecer de alguma forma, diante do poder de Deus, nós não sabemos dimensionar isso. Então, eu acho que... só repetindo a pergunta... porque aqui entrou a Mara falando que sente falta até de eu pegar no pé dela. Eu vou pegar no seu pé, Mara. Acorda. Mara acordou agora, gente. Acordou agora para essa live. Vocês acreditam? Tem também irmãos aí. O Márcio Tavares, do Alto do Jequitibá. Márcio, depois nós vamos comentar o que você está falando, tá? Já respondemos a sua pergunta, Márcio. Então, pastor Ângelo diz o seguinte, pergunta o seguinte: se Cristo aguarda o dia para cear conosco, não poderíamos também aguardar diante do impedimento? Entendi. Muito bom. Esse reverendo Ângelo é um amor de pessoas, né? Primeiro, parabenizar pela live que fez cantando com toda a família, o Rafa e a esposa Keila, né? Que povo abençoado, povo entoado. Lá em casa, se eu fizer uma live cantando, gente, eu e o diácono Rodrigo... Isso é um horror, viu, diácono Rodrigo? É um horror, eu e Rodrigo cantando. Não, mas temos que esperar, eu acho que é um momento de esperar, é um sofrimento sim, mas com certeza nós vamos dar mais valor aos nossos amigos, vamos dar mais valor à igreja, vamos dar mais valor a coisas que eram tão corriqueiras para nós, mas que nós vemos que agora que são coisas muito importantes. Tem mais pergunta, Camilinha? Então, Márcio Tavares, do Alto Jequitibá, de Minas Gerais, fala o seguinte: mesmo tendo culto público, as lições online poderiam continuar para alcançar mais vidas, uma vez que é de grande alcance? Mesmo não tendo, talvez ele falou isso, né?
culto público, as lições online poderiam continuar para alcançar mais... Entendo, mesmo que depois que a pandemia passar, é isso que eu entendi, depois que a pandemia passar, mesmo tendo culto presencial, se essas aulas online deveriam continuar. Sim, eu acho que o tema da ferramenta online, nós temos que melhorar. A igreja precisa usar a internet, gente. Tem que usar a internet. A igreja precisa usar a internet. Nós precisamos conhecer a internet ainda mais, nós precisamos dominar a internet, como temos feito muitas vezes na televisão, nas emissoras de rádio. Nós temos que usar a internet. Agora, nós não podemos colocar na internet, colocar na televisão algo que a Bíblia não autoriza que seja algo à distância. O meu entendimento da Bíblia é que culto público só presencialmente. Sacramentos da igreja, na minha opinião, eu posso mudar do entendimento, eu estou aberto, mas até o momento, sacramentos só pessoalmente. Agora, o ensino da palavra, a evangelização, a pregação, nós temos que enfatizar, nós temos que massificar a internet, a ponto talvez da internet ficar saturada. Mas nós temos que levar uma boa palavra, Márcio Tavares. Muito obrigado pela sua intervenção. Temos que continuar assim. Tem mais. Alguém fez um comentário sobre as aulas do WebSex, que nós tivemos. WebEx. Falou. Quem falou? A Margarete. O que a Margarete falou? Ela falou assim: nós temos feito estudo bíblico através do WebEx. E posso dizer que tem sido muito abençoado para todos que participam. Podemos ver as pessoas, mesmo que seja pelo vídeo, mas temos uma conexão. Tem sido abençoador. Exatamente. Nós temos as classes do WebEx, irmãos, da classe de teontologia, estudo dos dons espirituais. Teontologia é o estudo do ser de Deus. As classes dos dons espirituais. Introdução ao Antigo Testamento. Nós temos angiologia. Né? Então, se você também quer estudar, nós temos isso aqui na igreja, mas procure a sua igreja, procure o seu pastor. A internet é uma ferramenta, mas nós não podemos fazer essas, e eu considero talvez invenções que eu já vi na internet, que eu tenho visto na televisão, pessoas batizando à distância, pessoas dando Santa Ceia à distância. Isso eu não vejo, posso estar errado, eu não vejo até o momento respaldo, nem na Escritura, primeiramente, e nem nos símbolos de fé, nas confissões e nos catecismos da Igreja Presbiteriana. Isso, para mim, é algo que é insubstituível e deve ser feito no culto público. A Helena Brito aí diz, resumindo, ei, Helena, o culto público é essencial à comunhão da congregação. E, gente... essencialíssimo, acho que é isso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos estar juntos. E nós queremos estar juntos. Nós queremos andar juntos. Tem mais uma pergunta aí, Camilinha? Tem, pastor. Do pastor Daniel, novamente, Daniel Rodrigues. Sim. Ele pergunta o seguinte, ele fala, estamos em cativeiro como em Israel? É uma pergunta boa. Eu acho que não em cativeiro, né? Porque a pandemia, ela não representa uma perseguição a cristãos, ela não representa isso, eu acho que não. Eu acho que nós estamos com alguns elementos do cativeiro, sim, mas não num cativeiro completo, mas alguns elementos, algumas privações, mas não somos só nós. Todos nós estamos e Deus está usando disso para também nos ensinar. Deus está usando isso para ver que, como eu já disse aqui na live, como é importante a comunhão, como é importante estar juntos, né? E é por isso que eu quero, talvez, não sei quantos minutos nós já temos de live, talvez eu quero caminhar para o fim falando o seguinte, irmãos, quem é crente de verdade não consegue ser desigrejado. Você já percebeu isso? Você já percebeu que quem é crente de verdade prefere estar com os irmãos? Alguém já disse que a igreja é igual à Arca de Noé. Tem todo tipo de animal, tem todo tipo de temperamento, você imagina o fedor que era aquela arca. Tem todo tipo de problema, não é verdade? A arca tem todo... você imagina camelo, com vaca, com leão, com gato, com cachorro, com papagaio, todo mundo ali dentro. A igreja é isso.
Nós não somos perfeitos. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós temos algo em comum. Nós temos a cruz de Cristo. Nós temos um único Senhor. Uma só fé. Um só batismo. E a gente vai se acomodando. Porque é melhor com todo mundo, com essa bicharada dentro da arca, do que fora da arca. Porque fora da arca não tem vida. Então, eu não quero, irmãos, que nós fomentemos como igreja o desigrejagismo. Nós não podemos fomentar isso. Existem coisas, existem elementos que são essenciais ao culto público. Existem elementos que só são nutridos e satisfeitos presencialmente, juntos. A internet é um mecanismo maravilhoso para se pregar o evangelho, mas não substitui outras partes do evangelho. Então nós precisamos ser bênção nesse sentido. Nós precisamos entender que não dá para servir a Deus de longe. A igreja é isso mesmo. É um monte de gente com defeito, com dificuldade, mas que vão se perdoando, mas que vão crescendo, mas que vão a cada dia melhorando, caminhando em direção a Cristo. Porque é o ambiente da igreja que produz isso. Tem mais alguma pergunta aí, Camilinha? Algum comentário, algo? Pastor, tem algumas aqui. Tem da Martinha, o Tiago Machado também fez outra pergunta. É o Marcos Cacheta também. Deixa eu ler a da Martinha aqui, que veio primeiro. Ela pergunta o seguinte. Ela fala o seguinte. A Santa Ceia é de caráter espiritual e comunitário. Em situações como esta que estamos vivendo, por que não celebrar a ceia online em comunhão com aqueles que estão ao nosso redor no momento? Acho que isso aí já está... Repete a pergunta. A pergunta é interessante. A Santa Ceia de caráter espiritual e comunitário. Em situações como a que estamos vivendo hoje, por que não celebrar a ceia online em comunhão com aqueles que estão ao nosso redor no momento? Você está perfeito na sua abordagem. Eu posso, por exemplo, chamar um grupo de pessoas que seja menor do que o determinado pelo governo, né, pelas autoridades sanitárias, e ir para um templo e reunir ali com 9 pessoas, fazer um culto, se vira a Santa Ceia para aquelas 9 pessoas, e aquilo vai ser um culto presencial. E você e eu, ou outras pessoas, vão estar assistindo. Mas eu não vou estar participando da Santa Ceia. Eu não vou pegar na minha casa um pão e o vinho e eu mesmo servir para mim. Né? Eu vou estar assistindo o culto público online. Mas eu não participo, eu não cultuo online a Deus num culto público, porque isso só se faz presencialmente, segundo o que aponta a Escritura e os nossos símbolos de fé. Então, eu acho que os irmãos que celebraram Santa Ceia nas suas igrejas, eles celebraram com aqueles irmãos que estão ali, naquele momento, mas não celebraram com as pessoas que estão assistindo. Tem uma pergunta do Cacheta aí que eu acho que aponta para isso também, né? É isso. Um pastor presbiteriano que realizou uma ceia online. Ele está dando um exemplo, né? Ele pecou contra Deus ou somente contra a igreja? Um pastor presbiteriano que realizou uma ceia online, ele pecou contra Deus ou somente contra a igreja? Eu acho que ele tem que avaliar essa questão diante de Deus. Porque eu não vi nenhuma igreja ainda fechar questão sobre isso. Então, ele tem que avaliar essa questão diante de Deus. Por quê, irmãos? Porque é o que eu estou falando aqui. A ceia online, a ceia filmada, eu começo aqui, eu reúno 6, 7 pessoas e filmo aqui os irmãos distribuindo a Santa Ceia, eu não estou pecando. Mas se eu convido os irmãos que estão assistindo para participarem da ceia comigo, eu entendo, posso estar errado, que aquele irmão está se equivocando naquilo. Porque ele está celebrando uma Santa Ceia que não é uma Santa Ceia com todos presentes. Eu não consigo ver na Escritura e nos símbolos de fé que uma Santa Ceia possa ser realizada de forma online com a participação das pessoas que estão online. As pessoas que estão online podem assistir nós realizando a Santa Ceia. E quem estará realizando a Santa Ceia é somente aquelas pessoas que estão ali naquele momento. Eu não vejo biblicamente, nos símbolos de fé da igreja, algo que poderia respaldar uma Santa Ceia ou os sacramentos online. Mais alguma pergunta aí ou já finalizamos?
Ah, não, tem uma pergunta do meu excelentíssimo esposo. Só um minuto. O Kisney entrou agora, o Kisney acordou agora, o presbítero Kisney entrou. Simara Cavalcante, Simarinha, acorda o presbítero Lied lá, pelo amor de Deus, faz o Lied fazer uma pergunta difícil aí, que o Lied... Erenilda também, Erenilda. Também nós temos o José Miranda conosco, flamenguista, né? Lá nós temos a Luciane, converte o Lucinho aí, faz o Lucinho sair de casa, minha irmã. Né? O Fábio, o grande Fábio, quase meu vizinho lá, presbítero Wilson, também aqui conosco. Deus te abençoe, presbítero Wilson. Um abraço pro Piper Contreiras. Piper é o esposo da minha sobrinha Bel. Abraço, Piper, tá lá no Chile. Então, a pergunta é a seguinte: presbítero pode dar a Santa Ceia? Não. Não, o presbítero, ele não... O pastor ordenado é o presbítero docente. Na igreja presbiteriana nós temos presbítero regente e presbítero docente. Somente o presbítero docente, né, ele tem essa prerrogativa. A igreja, irmãos, leva muito a sério a Santa Ceia e os sacramentos. O batismo e a Santa Ceia. Esses dois sacramentos. Isso só pode ser realizado por pessoas que têm idoneidade para tal. Por isso que o maior pena, entre aspas, que um conselho ou uma igreja pode impor a um cristão é que ele não participe da Santa Ceia. Aquele é o momento em que nós tomamos o lugar do nosso Senhor Jesus Cristo como dispenseiros da graça, como servos dele, e nós ali alimentamos e servimos a igreja do próprio Cristo. Então, o presbítero... o presbítero regente, ele não tem essa prerrogativa, porque é algo tão sério, é algo tão... que a igreja se esmera tanto que não pode ser servido por qualquer pessoa. Precisa ter todo um procedimento para que a pessoa faça isso. Eu acho que essa resposta sua também responde a pergunta da Deusília Gomes no seu Watch Party, que ela A Deusília está conosco, abraço, Deusília. Deusília foi minha ovelha no tempo de congregação. Que abraço, minha querida, Deus te abençoe. Ela cita 1 Pedro 2, versículo 5. Deus nos fez casa espiritual e sacerdotes. Não nos dá direito a santificar a nossa própria ceia e tomar? Boa pergunta. O sacerdócio universal, exatamente. Uma das frases que mais foi deturpadas nesses dias é falar que eu também sou igreja. Eu sozinho não sou igreja. Eu só sou igreja junto com os meus irmãos. E é verdade, eu tenho um sacerdócio universal diante de Deus, eu estou diante de Deus, mas a Santa Ceia, ela foi instituída para tomarmos juntos. Não faz sentido nenhum eu tomar a Santa Ceia sozinho, de mim para mim mesmo. Agora, na aplicação dos dons espirituais, no exercício dos dons espirituais, eu sou corpo de Cristo, eu sou casa de Cristo, eu posso realizar, eu posso fazer em nome de Cristo, eu posso realizar os dons, misericórdia, pregação, um monte de coisa, em nome, oração, em nome de Cristo. O ministério de Cristo está espalhado pelos membros da sua igreja, que é o seu corpo. Mas a Santa Ceia é um momento de comunhão, onde todos se sentem e o povo de Deus, de forma ordeira, de forma ordenada, como Cristo fez com seus discípulos, guiado por um líder espiritual que naquele momento representa Cristo, ele guia o seu povo para a Santa Ceia e para que a igreja não tome a Santa Ceia de maneira indigna, mas que discirna o corpo. Então, eu não posso eu mesmo, porque aí eu vou estar apelando para os desigrejados. Os desigrejados, muitos deles têm esse argumento, né? Eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo, então eu sozinho posso fazer tudo na minha casa. Não. A igreja é essencialmente uma comunidade. Nós temos que viver em comunidade. Nós dependemos uns dos outros. Ainda que nosso sacerdócio universal é verdade e é pleno, nós temos acesso a Deus, nós conversamos com Deus, nós não precisamos de ninguém para ter acesso a Deus, mas existem práticas que o Senhor Jesus, os sacramentos e também a prática do culto público que ele instituiu para que fizéssemos juntos e debaixo de uma ordem. Quem mais aí? Então,
Tiago Machado perguntou o seguinte: até que ponto temos que nos submetermos às autoridades com relação ao isolamento, que são constituídas, né, por Deus, assim como a Bíblia nos orienta, mas com relação à sobrevivência devido à pandemia? Se eu entendi a pergunta, como nós devemos obedecer às autoridades sempre, desde que elas não estão nos impulsionando a trair o Senhor Jesus ou a fazer algo que a Bíblia manda que nós não façamos. Por exemplo, se alguma autoridade me obrigar a ter um relacionamento homossexual ou me obrigar a fazer um casamento homossexual, eu não vou aceitar. Se tiver lá na lei, eu não vou aceitar e eu vou ser preso. Inclusive, eu acho que está na hora de nós, pastores, começar a ser presos. Tá? Abrindo um parênteses sobre isso. Pode estar na lei, pode o governante mandar, não vou fazer e vou ser preso. E também, se alguém me obrigar a casar com outro homem, também não vou fazer, ainda que esteja numa lei. Agora, se a autoridade está dizendo para eu ficar em casa, se a autoridade está respaldada por uma questão técnica, né, que ela está dizendo que é técnica, eu vou obedecer, sim, a autoridade, porque são ministros de Deus para o nosso bem. Né? Então, eu devo obedecer às autoridades sempre, desde que elas não me mandem trair o Senhor Jesus ou trair os meus princípios bíblicos. É isso. Mais alguma coisa aí? Já estamos quanto tempo de live? Irmãos, tem mais alguma pergunta? Se não, nós vamos... Tem, pastor. Sim. Deixa eu abrir a dela aqui. Merinha, minha querida! Minha loira favorita da igreja. Como é que você está, querida? Então, tem da Merinha e tem da Simara também. A Merinha fala o seguinte: então, não é certo que no momento da ceia na igreja, ela cita que leva a ceia para as salinhas, né, para os professores, porque isso já acontece. Sim. Essa é uma questão bem interessante. Eu não entrei nesse assunto ainda, mas eu entendo que isso tem que começar a mudar. Isso me incomoda um pouco, Merinha, a sua pergunta é muito boa. Eu acredito que as professoras e do departamento infantil devem tomar a Santa Ceia junto conosco, todos na igreja. Essa é uma prática que nós queremos instituir na igreja City K United, mas ainda não está ensinada como corresponde. Mas a pandemia pode ter nos despertado para encurtar esse ensinamento. Eu concordo que as professoras, no momento da Santa Ceia, todos nós, juntamente com as crianças, devemos todos estar no culto e não nas salinhas. Esse é o meu posicionamento pastoral, né? Então, eu acho que é um momento de comunhão, um momento de alegria e nós devemos tomar juntos ali, com alegria e com singeleza de coração. Pastor, tem mais uma pergunta aqui. Eu vou fazer as duas. Kleber entrou agora, Alex Silva também. Saudações, queridos. Duas perguntas, que é a da Simara e do pastor Daniel, o pastor Daniel falou o seguinte: estou na Igreja Unida. Lá fizemos a ceia online, já vi o Batista e a Assembleia de Deus fazendo. Isso não é regra presbiteriana? E a Simara fala a mesma coisa: pastor, essa é uma prática da Igreja Presbiteriana? Porque teve alguns pastores da Igreja Batista que fizeram a ceia online. Isso que eu estou defendendo aqui, irmãos, é uma prática, até onde eu sei, e eu tomei cuidado de começar essa live falando isso. Essa é uma prática das igrejas reformadas. Não somente da igreja presbiteriana, mas existem batistas reformados. O irmão que eu citei aqui, o Jonas Madureira, é um batista. E ele é reformado. As igrejas que confessam a confissão de fé, eu sei que parece redundância, mas é isso mesmo. Confessam a confissão de fé de Westminster e os catecismos, né, elas dificilmente algum pastor encontrará respaldo para uma ceia online. Mas é o que nós estamos iniciando essa discussão no meio evangélico.
Essa é uma discussão que está sendo iniciada. Eu posso estar errado e outros pastores podem ter argumentos melhores do que esse, e eu vou estar analisando a minha posição, e se isso for bíblico e coadunar com os nossos símbolos de fé, eu não tenho nenhum problema em voltar atrás. Mas até o momento, o que eu vejo é que isso é uma prática das igrejas reformadas. As igrejas reformadas entendem que o culto público é o momento em que nós estamos reunidos diante de uma convocação, não importa o lugar, mas nos convocamos para um lugar, e dentro do culto público é realizado os sacramentos, exceto por uma exceção ou outra, mas é realizado no culto público os sacramentos. Então, lamentavelmente, muitas vezes, obviamente, as pessoas não conhecem a confissão de fé, não conhecem os catecismos, e às vezes até pastores esquecem deles e tratam até eles como arcaicos e velhos, mas nós somos uma igreja confessional e nós não podemos fugir disso. E eu acho que a realidade está demonstrando isso. Nada substitui a presença, nada substitui o culto público em que nós estamos todos juntos em comunhão. Mais alguma coisa aí, querida? Sim, tem a pergunta da Dulce também, pastor. Ela Sim. fala o seguinte, continuando a fazer os estudos online, aí não vamos correr o risco dos desigrejados substituir o culto com as lives? Uma vez que você começa a estudar a Bíblia, você vai ter um desejo tremendo de estar com seu irmão. Todo estudo saudável da Escritura não nos afasta dos nossos irmãos, ainda que os nossos irmãos sejam difíceis, porque quando você pensa que o seu irmão é difícil, você quer ver o que os irmãos falam de você, tá bom? Todos somos difíceis, né? Todos somos muito difíceis. Mas quanto mais a gente estuda a Bíblia, quanto mais o estudo é sério, mais nos leva a estar com os nossos irmãos em comunhão, no culto público, em adoração, ou então em festas, em momentos de ágape, em momentos de alegria. Tá bom? Queridos, e aí? Vamos terminar? Gente, valeu pela participação de vocês. Deus abençoe todo mundo que participou. Nós queremos abençoar a sua vida. Olhe as programações da igreja durante a semana. Discuta esse tema com o seu pastor, converse com o seu pastor. Não queremos acusar, não queremos, nesse sentido, julgar ninguém. Queremos levar o assunto à baila. Queremos levar o assunto a que a igreja pense. Porque, como diz o Francis Schaeffer, crer é também pensar. Devemos ter cérebro, devemos pensar e devemos realizar todos os nossos procedimentos biblicamente. Boa noite, tenha uma semana abençoada e até a semana que vem com mais Pastorais da United. Um abraço, Deus abençoe a todos. Tchau.